assistamos. Te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, o sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, o sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Obrigado por tudo aquilo que você tem nos dado. Obrigado por tudo que você tem feito. Te louvamos, Senhor. Confiamos em Ti. Tu és o nosso Senhor. Tu és aquele que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Nossas vidas, Senhor, estão entregues a Ti. Nós estamos em Ti, Tu estás em nós. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo Teu cuidado por nós. Te agradecemos porque você nos ama. Te louvamos porque você nos ama. Oh, muito obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, gente. Aleluia. Deus é bom. Amém? Então, nós estamos em mais um culto online. Estamos, por enquanto, logicamente, algo temporário, passageiro, aqui na Igreja Verbo da Vida, em Ceilândia, para ministrar essa palavra. E é interessante notar que, como já falamos em um outro culto, em outros cultos, acerca disso, que Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, falando da comida, falando do nosso viver, do nosso cotidiano, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, ou seja, toda palavra, você deve viver da palavra de Deus, de toda palavra de Deus, amém? E o nosso desejo é que você se exponha cada vez mais a essa palavra, que você receba cada vez mais essa palavra, porque só ela te garante vida de paz. Só a palavra de Deus te garante uma vida feliz, te garante uma vida de dependência exclusivamente no Senhor e apenas no Senhor. Amém? E nós estamos falando acerca de fé. Quinta-feira passada nós falamos sobre fé e hoje nós continuamos a falar sobre fé, lá em Hebreus no capítulo 11, que fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê, ou a convicção de fatos que não se veem. O que é fato? Fato é uma coisa que esteja acontecendo ou que já aconteceu. O fato é algo que existe e mesmo que você não veja, está acontecendo. Então, isso é um fato, isso é uma coisa que realmente existe. Contudo, o fato que estamos falando é algo que não se vê. Então, a certeza de fatos que não se veem com os olhos físicos, a certeza de fatos que você não percebe com os seus sentimentos, é justamente isso que se chama fé. Amém? Isso é que é fé. E existem vários níveis de fé. A palavra de Deus diz que nós devemos viver pela fé. 4 vezes a Bíblia fala em viver pela fé. Ou seja, a sua vida tem que ser uma vida de fé. Se você já nasceu de novo, se você recebeu Jesus, você deve optar sempre por ter uma vida de fé. Por quê? Porque a vida de fé é justamente o estilo de vida que Deus nos concedeu. É viver na certeza, nesta certeza de que tudo que está escrito na palavra ao nosso respeito é verdade, embora nós não vejamos.
Embora nós não percebamos, embora nós não sintamos, contudo, a fé é essa certeza que mesmo que você não sinta, mesmo que você não veja, mesmo que tudo parece ser o contrário, a fé, ela traz para o mundo visível aquilo que você não vê, mas que já te pertence. Amém? Então essa é a melhor vida a ser vivida. E a vida de fé não é uma vida sem problemas, não é uma vida sem dificuldades, não é uma vida onde você tenha que simplesmente, só vai vir coisa boa para mim. Muito pelo contrário. Uma vida de fé é uma vida onde você deve entender que aquilo que muitas vezes vem contra você não é mais forte que você. Uma vida de fé é uma vida pautada na verdade eterna. Numa verdade que você muitas vezes não está vendo, muitas vezes não está sentindo, mas é a pura verdade. Uma vida de fé é uma vida que, mesmo enfrentando as dificuldades, os problemas, as adversidades, contudo, sempre vence. Quem anda pela fé sempre vence. Não tem outra maneira, não tem outra forma de se dizer. Isso é uma vida vitoriosa. É uma vida que garante a paz de Deus em nossos corações. E existem vários níveis de fé. A fé, ela vem pelo ouvir. Então, se você ouve a palavra, sua fé vai ficar na palavra de Deus. Se você ouve o noticiário, a sua fé vai ficar pautada pelo noticiário. Aquilo que você mais ouvir vai te acrescentar fé, ou por que não dizer, aquilo que mais te influenciar é o que vai te acrescentar fé ou incredulidade. Simples assim. Então, você pode simplesmente ocupar o seu tempo com coisas que te favoreçam. Ocupar o seu tempo com coisas que melhorem a sua vida. Ocupar o seu tempo com coisas boas, maravilhosas. Ouvindo. Então, a sua fé vai crescendo sempre naquela área. Por outro lado, se você ocupa o seu tempo em coisas que não te acrescentam, que não te edificam, e muitas vezes, na verdade, te coloca para baixo, a tua fé vai ficar nisso aí. E sabe o que acontecer? Sua vida vai ficar para baixo também. É simples assim. Então, existem vários níveis de fé. Por exemplo, Jesus, uma certa vez, encontrando uma mulher cirofenícia, que pediu para que a filha dela fosse liberta, ela respondeu para ele, e ele disse para ela, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Já para os discípulos, uma certa vez, ele disse, olha, Jesus, por que nós não podemos expulsar aquele demônio? Jesus disse, por causa da pequenez da tua fé. Uma certa vez ele disse, ó homens de pouca fé. Então, existem níveis de fé. Existe grande fé e existe também pouca fé. E muitas vezes, em determinadas áreas da nossa vida, nós temos pouca fé. Em certas áreas, a nossa fé é tão pequena, é tão baixa. Por quê? Porque não ouvimos tanto daquela palavra ali. E eu vejo muitos crentes orando, e muitos crentes desesperados, e muitos pedem oração, ora por mim, e tal, e a gente ora. Mas muitas vezes nada acontece, porque simplesmente a fé investida naquela área ali é pouca. O que garante a oração respondida é justamente a sua fé naquele que te prometeu. O que vai garantir a tua fé respondida, a tua oração respondida, não é se Deus quer ou não quer, é se você crê ou não crê. Se Deus fala algo na sua palavra, se Deus diz alguma coisa assim na sua palavra, e se a minha oração foi em cima disso, e eu ter certeza que Deus me ouviu e já me atende, obviamente, irmãos, que a oração é certeza ser atendida. Contudo, se eu for orar, fizer aquela oração de, o que a gente chama, aquela oração de desesperado, não está crendo em nada, não está vendo nada, e não está, na verdade ele está desesperado, angustiado, e agora o que é que eu faço? Pronto, é o fim do mundo, e eu vou orar dessa maneira. Meu irmão, isso não é o tipo de oração que Deus quer ouvir.
A oração que Deus que deseja ouvir é aquela oração firmada nele. Sim, é bem verdade que existem horas difíceis e que nós devemos orar. É bem verdade que existem horas onde a coisa está tão forte, está tão complicado. É bem verdade isso. Aconteceu com Jesus. Lá no jardim do Getsêmani, ele estava angustiado. Ele disse, a minha alma, ela está angustiada. Muito. Alma, mente, intelecto, emoções, vontade. Havia uma pressão muito grande sobre a alma de Jesus. Por quê? Porque ele sabia que seria separado do Pai. E sabe, Jesus abria mão de qualquer coisa, menos de ser separado de Deus. Mas ele precisou ser separado de Deus, para que hoje nós pudéssemos estar unidos a Deus. Amém? Mas isso é para uma outra ministração. Por enquanto, o que eu quero mostrar a você é que mesmo nesse momento de angústia, Jesus disse, olha, Pai, se queres, passa de mim este cálice que eu beba. Que cálice era? Era a cruz? Não, porque ele disse antes, foi para isso mesmo que eu vim. Era justamente essa separação. Passa de mim este cálice que eu beba. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Nisso, o que eu vejo, Jesus simplesmente descansou na vontade de Deus. Era a vontade de Deus. Não foi possível passar aquele cálice. Porque se fosse possível, nós não seríamos salvos. Então, ele se entregou, mesmo naqueles momentos de angústia, ele se entregou para que nós tivéssemos a salvação. Nós pudéssemos dizer, eu sou o Filho de Deus, eu nasci de novo. Amém? Mas, quando estamos falando do nível de fé, não é aquela oração desesperada, aquela oração angustiada, que vai fazer com que Deus, eita, vamos resolver porque ele está angustiado. Não. É justamente um nível, uma certeza de fé no que Deus fala na sua palavra. Então, existem vários níveis de fé, como eu já falei. Pouca fé e grande fé. Eu, por exemplo, me recuso a orar quando a minha fé está pouca em determinadas áreas. Em algumas áreas da minha vida, a minha fé é muito alta. Eu simplesmente tenho certeza, falo e as coisas acontecem. Eu oro e as coisas acontecem. Mas quando a minha fé não está tão alta, eu não vou simplesmente já orar para resolver o assunto. Não. Eu vou procurar aumentar a minha fé. Porque o aumento e a diminuição da minha fé não é com Deus, é comigo. O crescimento da minha fé não é responsabilidade de Deus, é minha responsabilidade. Então, à medida que eu vou ouvindo uma palavra, à medida que eu vou procurando entender essa palavra, dentro ali, a minha fé faz com que as coisas aconteçam. A minha fé. Então, existem esses níveis de fé, como eu já falei, mas existe o que eu vou falar hoje, o tema é em cima disso. O mais alto nível de fé. Pois bem, o mais alto nível de fé produz descanso. Esse é o tema da ministração. Descanso. É necessário que nós possamos viver no descanso de Deus. Agora, primeiramente eu vou mostrar o que não é o descanso. Descanso não é viver uma forma displicente. Não, deixa que Deus vai resolver, deixa para lá e as coisas acontecem, né? Um autêntico deixa a vida me levar, né? E tal, estou nem aí, pode tal. Não, isso não é descanso, isso é negligência. Isso é viver de forma indisciplinada. E não é esse o tipo de vida, não. Mas eu vou dizer o que é o descanso. Descanso é viver despreocupadamente. Descanso é viver no controle. No controle dos seus sentimentos, no controle dos seus pensamentos, no controle de tudo aquilo que vem para você. Esse é o descanso. E como na quinta-feira passada nós falamos acerca daqueles homens que não entraram na terra prometida porque eles duvidaram.
nós percebemos que eles não entraram na terra prometida, embora Deus já tinha dito que era deles, Deus falou que era deles, eles não entraram justamente porque não entraram nesse descanso. Aqui, no capítulo 4 de Hebreus, no versículo 1, capítulo 4 de Hebreus, versículo 1 diz: temamos, portanto, que sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Ou seja, quando você não está descansando em fé, você está falhando com Deus, é isso que está dizendo. Quando você não está descansando, você está falhando com Deus. É interessante, irmãos, porque em Hebreus, no capítulo 11, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível, não tem condição de uma pessoa agradar a Deus andando sem fé. Aliás, são as duas coisas que desagradam a Deus. É quando a pessoa está sem fé e quando a pessoa está andando na carne. Realmente que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas estamos falando sobre fé. Existe um descanso. E o autor de Hebreus, falando acerca disso, acerca do povo de Israel, ele disse no versículo 2 do capítulo 4 de Hebreus, ele diz: porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. Agora observe, mas a palavra que eles ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Ou seja, eles ouviram a palavra de Deus. Qual era a palavra de Deus naquele tempo? Olha, você vai entrar na terra prometida. Olha, você vai passar o Jordão e você vai possuir a terra. E aquela terra que eu prometi, que eu jurei a Abraão, a Isaac, a Jacó, é uma terra que emana leite e mel. É uma terra assim. Deus sempre dizia, olha, quando vocês entrarem na terra, Deus sempre falava, vocês vão entrar. Contudo, eles não entraram nesse descanso. Ou seja, eles não consideraram isso, olha, não, realmente a terra é nossa, a gente vai entrar e acabou. Não, muito pelo contrário, eles viviam de forma preocupada. Eles se preocupavam com tudo. Se faltava alguma coisa, eles estavam preocupados. Se faltavam outra, eles já estavam preocupados e começavam a murmurar. E começavam a reclamar. Bem parecido com alguns de nós hoje, não? Muitas vezes a gente vê, né, estamos com aquela, eu costumo dizer aqui na igreja, aquela unção dobrada, né? 2 contas de água, 2 de luz, 2 de telefone, 2 de cartão, e por aí vai afora. E a gente vê se acumulando lá, e aí, cadê o dinheiro? Não chegou o dinheiro, e o que acontece com a gente já começa a se desesperar. E agora, como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que eu vou fazer? O que é que eu devo fazer? Olha, eu sou um cara trabalhador, eu sou um cara que paga minhas contas, mas como é que eu vou resolver isso? E fica aquela preocupação. Isso não é descanso. Isso não é viver pela fé. Vou repetir, descanso não é viver de forma negligente. Não é viver de uma maneira displicente. Não. Estamos falando de pessoas responsáveis. Não é viver de forma irresponsável. Não, são pessoas responsáveis. São pessoas com uma vida pautada pela fé. Agora, são pessoas que, elas, por outro lado, não vai no descontrole. Não fica naquele descontrole emocional. Quando você está no controle das suas emoções, dos seus pensamentos, quando você tem a certeza no seu coração que aquilo ali já é seu, quando você tem certeza no seu coração que a vitória já é sua, já te pertence, já é, independente do que veja, o resultado disso é o descanso. O mais alto nível de fé produz descanso. Essa que é a verdade. E a Bíblia fala no versículo 3, do mesmo capítulo 4 de Hebreus, versículo 3 diz: nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Entramos no descanso. É interessante notar que a palavra de Deus diz que Deus, Ele criou o mundo, né? Criou tudo o que existe, criou todas as coisas, e Ele criou o mundo falando. Ele falou e as coisas aconteciam. Ele falava e as coisas aconteciam. Jesus disse em Marcos capítulo 11, versículo 22, Ele disse, olha, tende fé em Deus, mas quando você vai observar, na verdade, a melhor versão é aquela que diz, tende a fé do tipo de que Deus tem. Ou seja, você fala e as coisas acontecem. Mas quando a Bíblia diz que Ele foi até o 6º dia, mas no 7º, Ele descansou.
Ou seja, ele falou, as coisas aconteceram, as coisas foram ocorrendo conforme ele falava, e ele simplesmente descansava. É assim que temos que ser também. Resta, muitas vezes, para nós, o descanso. Enquanto você não estiver vivendo uma vida descansada, enquanto você não estiver uma vida nessa certeza, você não estará dizendo que eu estou vivendo em fé. Quando uma pessoa diz, estou crendo, na minha opinião, né? Quando eu chego e eu penso, rapaz, olha, eu estou crendo. Irmãos, a minha mente funciona rapidinho, está no descanso. A preocupação é justamente o freio da fé. Quando uma pessoa se preocupa, ela retrocede, ela freia, ela atrasa o seu descanso. A preocupação faz isso. Então, no versículo 9 de Hebreus, no capítulo 4, versículo 9, diz: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Você é povo de Deus? Há um repouso reservado para você. Há um repouso com o seu nome. No versículo 10, diz: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. O descanso na fé. E continua, no versículo 11, é interessante, irmãos, a palavra que o autor escreve, ele diz, olha, esforcemo-nos, pois, faça força, procura, busca, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, seguindo o mesmo exemplo de desobediência, aquela desobediência que o povo de Israel fez. Eles não entraram no descanso. Meu irmão, presta bem atenção no que eu vou te dizer. As maiores vitórias, as melhores coisas, o melhor da terra está reservado para aqueles que entram no descanso. Para aqueles que estão descansados na fé. Ah, pastor, então pronto. Então é só chegar e ficar tranquilo que as coisas vão acontecer. Para poder ficar tranquilo, quando você fica tranquilo, as coisas acontecem. Mas até você chegar nessa tranquilidade, nesse descanso, existe algo que você precisa fazer. Muitas vezes, observe que a palavra de Deus diz bem clara, diz, esforcemo-nos. Então, há um esforço para entrar no descanso. Então, para poder chegar nesse descanso, você precisa estar firme na palavra. Quando, meu Deus, eu estou passando uma situação tão grande, a vontade que eu tenho é de chorar. A vontade que eu tenho de chorar, eu não consegui nem dormir essa noite, ou eu não consegui comer, ou eu não consegui mudar, olha, não tem jeito, olha, eu não sou, teve uma pessoa que até me disse, olha, eu não vou, pai, pastor, eu não vou ser hipócrita, eu não vou mostrar no meu rosto uma coisa, quando na verdade eu estou sentindo outra. Eu digo, isso não é hipocrisia. Quando mesmo por dentro você está angustiado, mesmo por dentro você está triste, mesmo por dentro você está, decepcionado, contudo, quando a sua boca se abre num sorriso e diz, maior é Deus, e Ele habita dentro de mim, isso não é hipocrisia, isso é o descanso. É quando você simplesmente está tranquilo, chega num nível, chega num ponto, você ouve tanto sobre a palavra, ouve tanto sobre o que a palavra de Deus diz, sobre o que a palavra de Deus diz sobre isso, sobre o que a palavra de Deus diz sobre aquilo, ouve tanto que você, mesmo que queira se preocupar, você nem se preocupa. Não importa o que aconteça, esse é o descanso. O descanso, irmãos, é isso, esse nível de fé, o mais alto nível de fé, produz descanso. Eu noto que muitas pessoas, elas lutam nas suas vidas. Elas lutam por obter algo, elas correm atrás disso. E não está errado não, tem que trabalhar mesmo, tem que fazer mesmo. Eu concordo plenamente. Mas você não pode, meu irmão, ou pelo menos você não deve, poder até pode, né? Mas você não deve pegar essa tribulação, essas angústias, esses problemas e trazê-los para dentro de você.
porque aí isso vai acabar com você. Tem pessoas que estão tendo as suas vidas abreviadas por causa de preocupação, por causa de ansiedades. E isso não é o que Deus reservou para você. Não é o que Deus quis para você. Lá em Mateus, no capítulo 6, em Mateus capítulo 6, Jesus, ele traz algo, uma palavra muito forte em relação a isso. Ele diz claramente: observai as aves dos céus. Elas não semeiam, mas também não colhem, né? Nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós mais do que as aves? Você sabe o que ele estava falando isso? As aves dos céus não trabalham, não plantam, não colhem, e Deus sustenta. Ora, elas têm o seu valor, sim, mas Deus cuida delas. Imagine de você que trabalha, que planta, que ajunta, muito mais Deus vai cuidar de você. É isso que Deus estava falando. Deus não estava aqui, Jesus não estava aqui fazendo apologia da preguiça. Não, ele estava fazendo apenas uma comparação. Então, no versículo 27, qual de vós, por ansioso que esteja, essa palavra ansiedade aqui é preocupação, existe a ansiedade de como expectativa, nós podemos dizer que a igreja aguarda ansiosa a volta de Jesus. Então, está correto, como expectativa, mas aqui, o texto aqui falando de ansiedade, ele está falando de preocupação, ou ocupar-se antecipadamente, pré-ocupar-se. Por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Por que andais tão ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles também não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer delas. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, outros, olha a palavrinha aí, aqui, homens de pequena fé. Homens de pequena fé, dando a entender que quando eu me preocupo com como eu vou viver, com a minha vida, com o meu vestuário, a minha fé está pequenininha. É isso que ele está falando. Portanto, versículo 31, portanto, não vos inquieteis, dizendo, com que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Mas o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Uma outra coisa que eu observo, há pessoas que quando vão orar, eles saem contando toda a sua necessidade a Deus, como se Deus não soubesse. Olha, Senhor, está acontecendo isso, e mais isso, e aquilo, e depois teve isso, depois teve aquilo, e lá vai contando a necessidade. Irmãos, Deus já sabe disso. Ao invés de você ficar contando problema para Deus, fale ao problema o tamanho do Deus que habita dentro de você. É isso que você deve fazer, isso é descanso. Isso é descanso. Continua, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, prioridade. Está falando de prioridade. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. O reino de Deus, eu vou te falar, é justiça, paz e alegria no Espírito. Isto é o reino de Deus. Então ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas, que coisas? Sua vida, seu vestuário, tudo isso vos serão acrescentadas. Jesus não estava aqui dizendo que era só você parar e deixar para lá e pronto. Não. Muito pelo contrário, Jesus, uma certa vez, ele disse, o meu pai trabalha até agora, e ele disse, eu trabalho também. Então, você precisa trabalhar, você precisa fazer alguma coisa, você precisa se mexer, você precisa fazer acontecer, você precisa fazer acontecer aquilo que você quer que exista na sua vida. Mas isso é feito com fé, e não apesar da fé. Isso é feito com fé. Isso é feito tendo certeza daquilo que Deus te deu. Então, continua claramente, olha, busca
a prioridade da sua vida seja justiça, paz e alegria no Espírito. Isso é a sua prioridade. Todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Falando ainda sobre isso, lá em Filipenses, no capítulo 4, Filipenses capítulo 4, no versículo 4 diz o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Observando o versículo aqui, ele diz sempre. Ou seja, você tem que sempre estar alegre. Simples assim. Não existe, mas isso é interpretação. Então, não. Está aqui claro. Alegrai-vos sempre. É interessante que ele não diz sintam alegria. Ele não diz busque coisas que te alegrem. Não, ele diz se alegre. Ou seja, a responsabilidade para extravasar a alegria do Senhor é toda tua. É simples assim. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis preocupados com coisa alguma. Não andeis na ansiedade com coisa alguma. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Antes, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Falando do pedir. Pela oração e súplica, com ações de graça. Ou seja, você pede algo a Deus e você já agradece. Você pede uma coisa a Deus e a gratidão já tem que ser extravasada a partir daí. O nosso problema, muitas vezes, é porque, eu estou falando do nosso, que eu estou me incluindo também, é porque muitos de nós confundimos fé com vontade. Fé é uma coisa, vontade é outra. Você pode querer muito uma coisa, mas isso não quer dizer que você tenha fé para aquilo. Você pode desejar, você pode sonhar com alguma coisa, mas isso não quer dizer que você tenha fé para aquilo ali. Enquanto o desejo e a vontade, você tem uma esperança que aconteça. A fé diz já é. É uma certeza absoluta. Um exemplo muito simples e é claro. O meu nome é Johnson. Desde pequeno, eu aprendi que meu nome é Johnson. Muito antes de eu aprender a ler, eu sabia que o meu nome é Johnson. Então, antes de existir uma identidade, um documento que eu soubesse ler, não, está aqui, meu nome é Johnson. Mas de tanto que os meus pais, meus parentes, as pessoas que chegavam, Johnson, quando era pequenininho, né? Johnson para lá, Johnson para cá, oi Johnson e tal. A fé chegou para mim e eu tive certeza que meu nome é Johnson. Nada muda. Hoje você pode me chamar dos vários nomes, se não disser Johnson, não resolve. Esse é o meu nome. A fé é algo semelhante. Quando você recebe algo de Deus, você tem tanta certeza que pode vir o mundo inteiro dizendo que não, você está dizendo sim, não por ser teimoso, mas porque você tem certeza dentro de você. Isto é fé. E quando você chega nesse ponto, você fica descansado. Está preocupado? Não, não estou preocupado. Por quê? Por que eu tenho que estar preocupado? Se a palavra de Deus diz assim, se a palavra de Deus diz isso. Mas olha, escuta, olha, não sei quem, não sei quando, disse que estava em fé, mas não aconteceu nada. Na verdade, ele acabou morrendo e ele disse que estava em fé. Não interessa, eu não sei da vida da pessoa, só sei da minha. Eu posso te dizer e te garantir que se sua fé estiver firmada na vontade de Deus, expressa na palavra de Deus, se o teu descanso está ali firmado, meu irmão, não tem como não acontecer. Não tem como não acontecer. Vai acontecer. É absolutamente, agora eu posso dizer, é absolutamente impossível que não aconteça uma vitória na vida daquela pessoa que descansa na fé. Mas para chegar a esse descanso tem um esforço.
tem um trabalho. Continua então aqui no versículo 7, do capítulo 4 de Filipenses. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento. O que excede todo o entendimento? É porque ela é uma paz incompreensiva. Não dá para compreender uma pessoa estar rindo quando ela só tem motivos para chorar, para se despreocupar, para se descabelar, para nem dormir direito. Aí a pessoa simplesmente vai e ri. Não dá para entender com a mente humana. É incompreensível, é acima da capacidade da mente humana. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará, em algumas versões diz, governará o vosso coração, o Espírito, e as vossas mentes, alma, em Cristo Jesus. Quem é Cristo Jesus? A palavra. Então podemos dizer que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente na palavra. Mas o versículo 7 vem depois do versículo 6. Né? Puxa vida, pastor, lógico, né? Depois do 6 veio o 7, óbvio. Mas é porque muita gente eles já querem pular para a paz de Deus sem considerar que ele não deve andar preocupado. A paz de Deus só se manifesta quando você toma a decisão de não estar preocupado. A paz de Deus, ela só se manifesta quando você toma a decisão, não, eu não vou me preocupar com isso. Só que hoje é um pouco difícil acontecer. Imagina um pai ou uma mãe chegando para um filho, para uma filha e diz, escuta, eu não me preocupo com você, viu? Pensa aí. Hoje em dia, esse assunto, olha, não, é inadmissível. Como assim? Esse pai não ama esse filho, essa mãe não ama essa filha, esses pais não amam seus filhos. Como assim não se preocupa? Quem ama se preocupa. Mas isso é o mundo que diz. A palavra de Deus diz que quem ama, cuida. Não diz quem ama, se preocupa. Que a palavra de Deus diz que quem ama, a palavra, pastor, mas quem ama, cuida. Como assim? Eu não vi assim, cuida. Quando você corrige o seu filho, você está cuidando dele. Então, quem ama, cuida. Quem ama, corrige. Mas quem ama não deve viver preocupado com nada, em nada e por nada. Porque maior é aquele que está dentro de nós. Para encerrar, eu vou trazer aqui em Hebreus, no capítulo 11. No capítulo 11, ele diz a definição de fé, no versículo 1. E ele vai falando e aí começa a relatar homens e mulheres que andaram pela fé. Homens e mulheres que fizeram grande diferença no seu tempo, nas suas vidas, no mundo, porque decidiram viver pela fé. E no versículo 33, eu não vou ler todo por causa do tempo, mas no versículo 33 diz, os quais, essas pessoas, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio de espada, da fraqueza, tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, porque simplesmente andaram pela fé. Porque simplesmente escolheram descansar na fé. E é interessante notar, depois você pode ler com mais tempo, em Hebreus capítulo 11, há uma verdadeira galeria de heróis da fé. E você olha e você vê pessoas que eram falhas, pessoas que falharam, pessoas que erraram, pessoas que fizeram coisas que eu tenho certeza que nem eu nem você faria. Eram pessoas que eles erraram bastante, mas errando a si mesmo, eles decidiram viver pela fé. Meu irmão, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Busque entrar nesse descanso. É um tempo, é um período. Ninguém entra de imediato, não. Ninguém consegue chegar e já estou descansado. Não, há um esforço. Você primeiro precisa ouvir. E ouvir, e ouvir, e ouvir. Uma vez, não, foi hoje, uma pessoa entrou em contato comigo e ela me pediu oração, porque ela estava, na verdade, estava vendo uma opressão
na sua mente. Estava vindo uma pressão muito, muito grande na sua mente. E eu não disse para ela que iria orar. Eu não falei que iria orar. Eu disse para ela o seguinte: agora, abra sua boca e em voz alta, diga quem você é. Eu disse para ela. Diga quem você é. Era uma mulher. E eu disse para ela: fala quem você é. Eu sou forte, sou ousada, sou abençoada, sou curada, sou amada, sou santa e sou a filhinha do meu Pai Celestial. Ela fala, ela ouve. Ela fala, ela ouve. Não é uma autossugestão mental. Não. É prevalecendo a verdade em cima do que sente. A fé é a melhor maneira de viver. Busque e se esforce para andar em fé. Amém? Se você está ouvindo essa ministração pela primeira vez, ou você já tem ouvido outras ministrações, minha ou de outros ministros, outros pastores, e você ainda não tem certeza de salvação, você ainda não tem certeza que é filho de Deus, você ainda não tem certeza do que vai acontecer depois que você partir deste mundo. O que é que vai acontecer? Se você ainda não tem certeza disso, eu vou te dizer uma verdade. Existe um caminho que te garante vida eterna. Esse caminho é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você só vai a Deus através de Jesus. E para que você possa ter a certeza de salvação, e para que você possa ter a certeza que vai para o céu, e para que você possa ter a certeza de que você realmente é um filho de Deus, você precisa tomar uma decisão. Que decisão é essa? Receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você ainda não recebeu, faça essa oração comigo. Diga: Pai, em nome de Jesus, eu venho a Ti, convicto que em Ti eu encontro vida, eu encontro paz. E eu declaro, crendo, sem duvidar no meu coração, que você ressuscitou Jesus dentre os mortos. E aqui, em alta voz, eu declaro que Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador, e eu o recebo na minha vida. Por isso, eu tenho certeza que sou salvo. E eu te agradeço pelo Espírito Santo que vem agora morar dentro de mim. Amém? Se você fez esta oração com convicção, se você fez essa oração em fé, procure a igreja mais próxima da sua casa, que pregue esta palavra, que pregue a palavra viva, a palavra eficaz. Ou, se você deseja nos conhecer, você só é acessar aqui embaixo, baixa um pouquinho a tela aí do seu computador, você vai estar aí o nosso Facebook, está aí o nosso Facebook, o nosso Instagram e também o canal que nós temos no Telegram. Vai estar aí o endereço, é só clicar e você entra lá e você poderá entrar em contato conosco. É isso aí, prospere e avance.